Amém. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade de transmitir a palavra do Senhor através do jornal Árvore da Vida. Nós vamos dar continuidade nesse jornal de número 334. E a coluna que nós vamos falar é uma reflexão que tem como título: Tape os buracos de suas vestes. Senhor Jesus, eu queria começar lendo com vocês Mateus capítulo 9, versículo 16. Mateus 9, 16. Que diz o seguinte: Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Essa parte do versículo, o Senhor está falando, a respeito do jejum. E jejum na Bíblia representa um tempo de espera, E por um lado nós estamos esperando a vinda do Senhor. E por outro lado, nós temos que perceber que esse tempo é um tempo ao qual o Senhor nos dá para que nós possamos nos preparar para esse encontro que todos nós que somos cristãos anelamos encontrar um dia com o Senhor Jesus. E esse encontro diz respeito à consumação de tudo aquilo que o Senhor conseguiu trabalhar em nós nesse tempo em que nós temos de vida, ou esse tempo qual o Senhor nos deu para que possamos viver a vida da igreja. Então, basicamente, toda a nossa conduta aqui na terra, toda a nossa forma de viver esses dias ao qual o Senhor nos deu de vida, esses dias eles precisam ser vividos de acordo com o chamamento, de acordo com a vontade de Deus aqui na terra. E aqui esse versículo fala que não se coloca um remendo de pano novo em uma veste que é antiga. Ou seja, nós não conseguimos mudar apenas poucas partes de nossa vida. O Senhor quer que nós tenhamos uma mudança por completo. E todos nós que somos cristãos já ganhamos uma veste nova. Uma veste que nos permite viver a vida da igreja, que nos permite andar de acordo com a vontade de Deus. Todavia, nós precisamos ainda bordar as nossas vestes nupciais, que nós estamos indo de encontro com o noivo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Senhor Jesus. Apocalipse 19, 17 diz: Alegremo-nos, exultemo-nos e damo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas dos cordeiros, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Aqui diz que a esposa a si mesmo já se ataviou. E essa esposa representa a igreja. A igreja, nós podemos falar de uma forma coletiva, são todos aqueles que são chamados para fora. Porém, o fato de a si mesmo se extaviar também indica a conduta própria que cada um de nós devemos tomar. Eu não posso preparar as suas vestes, você não pode preparar as minhas vestes. Eu, buscando do Senhor, e no meu dia a dia buscando praticar os atos de justiça, eu individualmente preciso bordar as minhas vestes. Eu preciso bordar a minha vestidura, preparar toda a minha vestidura, para que um dia eu possa encontrar com o noivo.
Ó Senhor Jesus. Então a veste, na Bíblia, ela representa a conduta humana. E quando fala que é de linho finíssimo, resplandecente, puro, isso indica, o linho, a pureza do linho indica a justiça sendo praticada. A justiça mediante aquilo que o Senhor designou por sua palavra. Vamos para Mateus, capítulo 22. Senhor Jesus. A partir do primeiro versículo, 22, a partir do versículo 1, diz: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dize aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando-lhe as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convocais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o pés e mãos e lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa passagem da Bíblia é muito conhecida no meio cristão, e nós, como convidados do Senhor, que sabemos que pela história o povo judeu era o primeiro povo que o Senhor chamou para essa festa, o qual celebraria o casamento de Cristo com a igreja. E por causa da religião, da tradição que infelizmente, influenciou o povo de Israel, o Senhor precisou abrir uma porta lateral e chamar todos aqueles que o Senhor encontrou pelo caminho. Nós que estávamos nas encruzilhadas da vida, perdidos, sem nenhum tipo de contato com o que poderia ser servido no palácio real. E Deus, por causa da rejeição do povo de Israel, veio e chamou nós, fazendo de nós também escolhidos e convidados para a boda do Cordeiro. Só que o fato interessante é que, mesmo sendo convidado, ainda pode haver aqueles que estão nessa festa, porém não se preocupando com a veste nupcial. São chamados, escolhidos, mas ainda não se preocupa com aquilo que o Senhor deseja, ou não se preocupa com o reino do Senhor, não se preocupa com o motivo que leva o Senhor a festejar. E vendo ali o rei que aquele amigo estava sem as vestes nupcial, lançou ele para fora. Ou seja, o único requisito que o rei exigia
era que aquelas pessoas que estivessem ali honrassem o local por meio da sua veste. E para nós que estamos na igreja, a única forma que nós temos para honrar a igreja, honrar todos os santos, é a nossa conduta, é o nosso testemunho. Se nós negligenciarmos o nosso testemunho, se nós temos uma conduta inadequada perante a igreja, vai chegar um dia em que nós não conseguimos mais festejar com o Senhor. Porque a nossa conduta é que nos leva cada vez mais a ter intimidade com o Senhor, a ter intimidade com o que o Senhor deseja para o teu reino, para a tua vontade. Ó Senhor Jesus. E isso nos faz lembrar, faz menção para nós, lá no livro que diz respeito a Esther, o rei Assuero tinha como esposa a rainha, ó Senhor Jesus, a rainha Vaste, Esther, capítulo 1, a partir do versículo 11. Vou ler para vocês. O versículo 10 do capítulo 1 diz: Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, a Bizza, a Rabona, a Bigtar, a Abigtar, a Zetar, a Carcas e aos 7 eunucos que vivia na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou vir a intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios, que entendia dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram, aí fala o nome dos que participavam, né, com ele sobre o julgamento de tudo que acontecia no reino. Aí no versículo 15 faz o seguinte: sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Aí o versículo 16 diz: Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: A rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Ou seja, essa rainha, o rei Assuero estava preparando um banquete que pelo menos durou 180 dias, segundo o versículo 4. Então, muito tempo de festa, o banquete estava todo preparado, porém a rainha Vaste não quis se apresentar, não quis ir à presença do rei, porque ela estava também preocupada com suas coisas. Olha o versículo 9 do capítulo 1, fala o seguinte: Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Ou seja, o rei tinha produzido um banquete e a rainha Vaste, dentro do reino, estava fazendo uma obra paralela. Ela também estava fazendo o seu banquete. Isso representa aqueles que estão na igreja e mesmo assim estão fazendo uma obra paralela dentro da igreja. A ordem do Senhor já está preparada, já está tudo preparado, o banquete já está preparado, mas nós ainda estamos fazendo algo paralelo à vontade do rei. Vamos ler o versículo 19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos
e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ou seja, aqui a rainha Vaste perdeu seu reinado por não se apresentar na presença do rei, ou por não obedecer à ordem do rei. Porém, mais tarde nós vemos na história que a Ester foi colocada no lugar dessa rainha. Então isso é só para ilustrar o quanto que nós perdemos se nós negligenciarmos tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós podemos, irmãos, e já está vivendo a vida da igreja há muito tempo, e conhecemos de tudo pertencentes à palavra do Senhor, que nos conduz ao reino. Porém, só ficar na vida da igreja, na sua forma religiosa, não nos garante galardão quando o Senhor voltar. Não nos garante que nós um dia poderemos entrar na presença do Rei. E a Bíblia é repleta de ilustração que mostra que dentro do palácio existe a parte mais íntima, né? Que é onde o rei fica, e não é qualquer pessoa que pode entrar lá. Vou ler para vocês o capítulo 5 de Ester, o versículo 1 fala: ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei, e o rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Então Ester se aprontou com seus trajes reais. Ou seja, a Ester não foi despreparada à presença do rei. Ela preparou todas as suas vestes para estar na presença do rei, e nós sabemos que naquela época, para você se achegar na presença do rei e não ser exterminado, dependia muito, né, de como estava a condição no rei, né? Que o humor do rei, como estava naquele dia, que dependendo do humor dele, qualquer um que tentasse se achegar à presença dele seria exterminado. Com o Senhor não é assim. O Senhor, ele prontamente nos convida a estar na sua presença. Ó Senhor Jesus. Então, quando a vontade de Deus não condiz com a nossa vontade, muitas vezes ficamos chateados e o nosso comportamento expressa isso. Isso diz respeito, mais uma vez, à nossa conduta. A vontade de Deus e a nossa vontade precisa estar alinhada. Se a nossa vontade não condiz com a vontade de Deus, facilmente nós pendemos a fazer as coisas que nos interessam. E essas coisas que nos interessam podem nos afastar mais da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Então, todas as vezes que nós renunciamos a nós mesmos, mais uma parte de nossa veste nupcial é tecida, é preparada, e mais buraco de nosso viver é tampado. Então, a forma que nós temos de preparar a nossa conduta, preparar a nossa pessoa para se apresentar diante de Deus, é renunciando a nós mesmos. Jesus disse em Mateus que aquele que quer seguir o Senhor Jesus deve primeiro negar a si mesmo, negar a sua vida da alma, as suas preferências, a sua vontade, o seu amor ao mundo, as suas ambições nessa terra, e praticar atos de justiça. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18, que diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então nós vivemos pelas coisas que são eternas. O sentido da vida da igreja é pelas coisas que ainda nós não vemos,
que é o reino do Senhor, composto de todos os vencedores, composto de todos que negaram a si mesmo, que venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, amados, esses são os dias em que nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor Jesus, para encontrar com o noivo. Nós precisamos nos avaliar, permitir que a luz do Senhor nos ilumine para ver, diante do que nós temos feito nesses dias na terra, onde estão as nossas falhas, onde nós estamos pecando, principalmente com relação à justiça de Deus, principalmente com relação àquilo que o Senhor já nos ensinou, já nos instruiu mediante a Tua Palavra, e qual tem sido a nossa conduta diante dos povos dessa terra. Porque nós precisamos ser diferente, nós precisamos ser luz no mundo, sal na terra. Isso o Senhor requer de nós, porque Ele nos habilitou para isso. E uma frase que eu ouvi recentemente fala que nós devemos pregar o Evangelho. E se for necessário, abrimos a boca. Ou seja, nós podemos pregar o Evangelho com o nosso testemunho, com a nossa conduta, a forma que nós decidimos certas questões, a forma que nós posicionamos em outras. Ou seja, o nosso testemunho é mais visto do que falado. Talvez o que nós falamos não fique tão gravado na memória de uma pessoa do que aquilo que nós fazemos. Porque as pessoas, elas observam, todo mundo está nos observando. E dependendo da forma que nós estamos vivendo, nós podemos estar levando a outras pessoas não quererem o Senhor. Mas se nós temos uma conduta regida pela palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem falado, praticando, buscando arrependimento, buscando ter comunhão com o Senhor, se preocupando com aquilo que o Senhor está preparando nesses dias, se preocupando com a festa do Senhor, em fazer com que as pessoas se convertam a Ele, se preocupando com a vida da igreja. Quanto mais nós inteirarmos da vontade de Deus, mais o Senhor vai lapidando a nossa conduta e vai bordando as nossas vestes, vai dando pontos, e assim a nossa tribulação, leve e momentânea tribulação, de acordo com o que fala em 2 Coríntios, nós vamos passando pela situação, vamos sendo aperfeiçoados, e nós vamos ver que tudo isso vai resumir naquilo que o Senhor já preparou para nós, antes mesmo de ter nos chamado, que é a consumação do reino, que é nos entregar ao galardão. Então nós temos que anelar pelas coisas, irmãos, que são eternas. Não ficar presos apenas nas coisas que são terrenais, mas naquilo que é eterno, que é a vocação a qual o Senhor nos chamou. Jesus é o Senhor.